E a Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital. Mais de 50 policiais federais cumpriram 24 mandados em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de 10 bilhões e 400 milhões de reais. Entre os alvos estão pessoas e empresas que sofreram sanções dos Estados Unidos por ligação com o PCC. Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa hoje, apontada pelo governo americano como secretária de Vitor Henrique de Oliveira Shimada. Shimada é considerado pelas autoridades americanas um dos principais elos do PCC nos Estados Unidos. O empresário não foi localizado e é considerado foragido. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a divulgação das sanções impostas pelos Estados Unidos obrigou a corporação a antecipar a operação, o que prejudicou a investigação e pode ter impedido a localização de Shimada. Segundo a Polícia Federal, o grupo movimentava recursos por meio de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. Alexandre, rapidamente, só para a gente fazer a retrospectiva, na última quarta-feira, então, o governo americano impôs as sanções a 2 brasileiros e algumas empresas utilizadas para lavar o dinheiro ligadas aí ao PCC, a facção criminosa. Hoje, a Polícia Federal, então, deflagra essa operação e prende, entre várias pessoas, a secretária do tal Vitor Shimada. Nós trazemos aqui, então, que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que as sanções que foram impostas pelo governo americano acabaram prejudicando a operação e colocou na conta do governo americano o fato do Shimada agora estar foragido, não foi encontrado até o momento. Como é que você analisa e avalia esses acontecimentos aí da última quarta-feira para cá, Alexandre? Eu vejo como o governo americano, sim, exigindo ou deixando o governo brasileiro uma obrigação de ir atrás do PCC e do Comando Vermelho, embora o governo brasileiro não queira qualificá-los como terroristas. Por exemplo, na outra semana, houve uma operação num garimpo do Comando Vermelho no oeste de Mato Grosso, em terra indígena. Encontraram 153 quilos de ouro, algo assim, que já estava ali pronto para sair para o exterior. E lá movimentar os recursos do Comando Vermelho. A gente está falando aí de PCC. Mas aí informam que já existe esse garimpo há 3 ou 4 anos. Só agiram agora. Deixaram derrubar as árvores, botar o mercúrio no rio, apreenderam 800 bombas de água, escavadeiras, 30 e tantas escavadeiras, algo assim. Eu estou falando números de memória. Né? Por que agora? Porque não fizeram antes. Era muito mais fácil, tem sido mais fácil, as autoridades federais de derrubar casa, derrubar igreja, derrubar escola, levar gado de pobrezinho de brasileiro que está tomando conta da Amazônia como brasileiro. Porque a ocupação nacional é feita pelos pés dos nacionais, e não por ONGs, né? E nem por bandidos. Só para lembrar. Então, eu comparo com isso. Estavam lá, lavando dinheiro, carregando dinheiro, como muito se carrega aqui em Brasília. Eu não sei se o Brasil sabe, mas aqui paga-se muito com dinheiro à vista. Não importa se tem que carregar em mala, em pacote, em saco, paga-se muito com dinheiro à vista. Aí a gente vê aí o caso do líder do PL, mas é só um, mas tem muitos, de todos os lados, de todos os partidos. Eles são os mesmos na mala. Eles não são diferentes nem da doutrina, nem da ideologia, porque isso eles não têm. Tem fisiologismo. Mas são unidos na mala, a mala de dinheiro. Aí está se vendo aí o pessoal contando, tem maquininha para contar dinheiro, são as malas lá do GEDEL, mas o GEDEL é só um. Eu diria que deve ter centenas que fazem isso, que não acreditam em banco, nem em PIX, e muito menos em recibo. Eles fazem pagamento sem exigir recibo. A Polícia Federal sabe disso.
mas, por coincidência, só agiu depois que o governo americano mostrou quem são as empresas, quem são as pessoas. É bom para o Brasil, mas o Brasil está vendo que já está enfiado nessa areia movediça do banditismo, que tem infiltração em toda parte, que tem agentes comprados, infiltrados, e pessoas venais que são compradas por organizações criminosas que ameaçam jornalistas, como agora é o caso da Malu Gaspar, depois de ter ameaçado o Lauro Jardim, né? Mas se faz negócio com esse tipo de gente, né? É incrível. É incrível. E o mais incrível ainda é que a população brasileira assiste a isso como se fosse em Marte. Não, não é em Marte, é no nosso quintal que está acontecendo. Ana, a impressão que a gente tem é que desde que os Estados Unidos resolveram classificar aí essas organizações terroristas, criminosas como terroristas, deu uma sacudida aqui no Brasil no enfrentamento do crime organizado. Agora a Polícia Federal está tendo de rebolar, né, para também fazer o enfrentamento do crime aqui. A gente lembra que esse Shimada, que agora está foragido, foi preso ainda em 2024 por lavagem de dinheiro, mas por um habeas corpus foi solto. E aí, na quarta-feira, vem as sanções do governo americano em relação ao Shimada e à secretária, e hoje, então, essa operação da Polícia Federal, que prendeu a secretária e segue aí na busca, no rastro do Shimada, que usou mais de 70 empresas para lavar dinheiro do PCC. E o Felipe Martins, que não cometeu crime nenhum, está preso numa cela de 3 metros. Enfim, Paula, para a gente ver como a designação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas, como não havia só uma teoria por trás, mas ações que a gente sabe que os americanos eles vão atrás. E aqui vem um ponto interessante, Paula, porque enquanto Lula continua falando essa coisa de soberania, os americanos vão entrar aqui, os americanos não vão entrar em lugar algum, não vão tomar território nenhum, mas eles vão dar celeridade a operações importantes como essa. Lembrando que essa operação tem ligação com os Estados Unidos, e esse sempre foi o ponto do governo americano, o PCC estar em mais de 15 estados americanos, mais de 15. O PCC foi mencionado, Paulo, a primeira vez em documentos oficiais aqui do governo americano em 2010. Em 2021, uma longa investigação foi feita em relação a esses estados em que o PCC estaria agindo, lembrando, mais uma vez, que aqui nos Estados Unidos há cargos eletivos importantíssimos, como juízes, dependendo do estado, xerifes, delegados de polícia, não são cargos de nomeação, mas são cargos eletivos. Os nomes vão para as cédulas. E aí, se a gente sabe como o dinheiro de George Soros, por exemplo, pode fazer estrago inflando as candidaturas democratas Estados Unidos afora, imaginem o dinheiro do PCC. Os americanos entenderam isso. Aí, Paula, em 2024 veio a primeira sanção oficial da OFAC do governo americano a um membro ligado ao PCC, o Diego Gonçalves. E 2024, no início, nós estamos falando de governo Joe Biden. Donald Trump só é eleito em novembro de 2024 e só volta à Casa Branca em janeiro de 2025. Portanto, o PCC, o combate ao PCC aqui nos Estados Unidos é uma coisa de Estado, não de governo democrata ou republicano. Agora, Paula, o tal do Shimada fugiu. E a pergunta que fica, não tem como a gente não fazer essa pergunta, é se ele ficou sabendo antes dessa operação, porque é muito estranho, né? Uma coisa que é tão cuidadosa e de uma arquitetura muito importante, e um homem desse que tem, né, provavelmente
ele tem seus olhos em todo lugar, mas também há muitos olhos contra ele em vários lugares. Como ele ficou sabendo dessa operação? Se ficou sabendo, eu não duvidaria. Augusto, só para lembrar o que o governo americano está acusando aí, o Shimada, que agora está foragido, de lavar mais de 30 milhões de dólares, o equivalente aí a 156 milhões de reais. Pois é, e o Lula fica preocupado com a soberania nacional, né? E os direitos dos nossos bandidos. Isso aqui só confirma que o que a gente tem repetido aqui, não é possível combater as grandes organizações criminosas sem a participação ativa, efetiva dos americanos, dos Estados Unidos. O que houve na Colômbia nos anos 90 terá de ser repetido aqui, porque os cartéis da Colômbia, de Cali, de Medellín, foram destruídos com a ajuda americana, quando o governo colombiano finalmente entendeu que precisava agir, de fato, não são muito maiores, ou talvez já não sejam maiores, não tenham sido maiores que as organizações criminosas brasileiras. O PCC está presente em todas as cidades brasileiras com mais de 70 mil habitantes. Presente, assim, na política, nos negócios, tal. É uma coisa impressionante e vista com a ignorância e a cumplicidade de sempre pelo presidente Lula e pelos integrantes do governo. Está aí. Sem a ação americana, sem a participação dos americanos, não se saberia disso. E há muito mais a descobrir. Então o Lula precisa parar de ser corporativista com os colegas bandidos que agem em outras áreas, né? Ele é da ladroagem. Essa turma é ladroagem mais um pouco, ou muito mais. Mas de qualquer forma são bandidos todos. Bandido não vai deixar na mão o colega de ofício. É isso aí, não dá para confiar nesse governo. Mas, meu Deus, o Brasil nunca esteve muito perto de se tornar uma Venezuela, não, mas está arriscado a se tornar uma Colômbia dos anos 90. A gente está cansado de dizer esse negócio aqui, a coisa cresce. E eu, só para completar o comentário anterior, Moraes devia parar de perder tempo com ultimatos, prazos, etc., e começar a cumprir a lei da dosimetria.